disse Deus, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. No dia 3 de fevereiro de 1979, vários irmãos reuniram-se com o propósito de formularem planos para a construção de um templo. Vamos voltar mais uma vez na casa do nosso irmão Américo com a repórter Luciene. Ele conta como foi a construção da primeira igreja de Juazeiro do Norte. Então, o senhor José Américo, de quem partiu a ideia de construir a igreja? Bom, a ideia surgiu a partir de todos os componentes do grupo, por não ter um local definitivo e adequado para se reunir. A ideia, assim, foi de todos nós. E a partir também de uma necessidade sentida, por não ter um local adequado. E como foi que vocês conseguiram para o terreno, para a construção da igreja? Olha, eu, José Américo, comecei a procurar, achei um terreno na rua 1º de Maio, muito bom, de 25 metros de frente, por 33 de fundos, e fui saber qual era a proposta para venda, se estava disponível para venda e qual a proposta. E a proposta era um valor X que eu não possuía, mas eu tinha um carro, inclusive seminovo, uma caravana seminova, com menos de um ano de uso, com um ano de uso no máximo, e ele se propôs a receber essa caravana. Eu troquei na caravana, troquei no carro. E daí nós partimos para a construção, nós mesmos. Eu juntamente com os outros membros, ou os principais dos membros, né? Talvez em número de 3 que tinha algum recurso, mas nós partimos também para uma promoção de chaveiros. Eu estive com esses chaveiros, inclusive, entre outros locais, em igrejas de Fortaleza. Nós temos aqui o chaveiro da campanha, né? Da campanha, quando foi construída a igreja de Juazeiro aqui, na 1º de Maio. Nós tivemos que fazer, a gente ainda estava lá no grupinho da Rua São Pedro, quando foi confeccionado esses chaveiros. Então, alguns irmãos fizeram doações e outros foram em outras cidades procurar também doações para a construção da igreja. E como lembra bem o irmão Valdemar, nós nunca vimos tanta visita na igreja do Juazeiro, nunca. Todo sábado tinha muita gente de fora e sempre trazia donativos para a construção da igreja, que eu considero isso um milagre de Deus. E fomos angariando fundos, também colocando recurso próprio dos irmãos, e com muita dificuldade, trabalhando aos domingos, conseguimos levantar o templo à altura do teto. Foi quando nós entramos em contato com a missão, até então missão. A missão já pediu para passar o terreno para a União e literalmente nós fizemos a imposição. Olha, só passamos após a doação do teto, do telhado da igreja, do telhado propriamente dito. O que foi atendido, inclusive com dinheiro bastante que sobrou para fazer janelas e porta principal. E agora as suas considerações finais. Pronto, eu gostaria muito de fazer as considerações finais, porque eu teria alguma coisa a aditivar nas considerações anteriores. E um detalhe importante, muito relevante, é que eu não tinha dinheiro na época para comprar outro carro. Eu simplesmente troquei meu carro, fiquei sem carro, mas logo em seguida, com poucos meses, eu tinha dinheiro para comprar 5 carros 0 quilômetro. Mas o mais importante é que somente com a construção do primeiro templo é que foi possível a missão alocar um pastor aqui, sediado em Juazeiro. Porque antes, sem o templo, existia um pastor sediado em Iguatu e era um pastor itinerante aos diversos grupos, com templo ou não, em toda a região do Cariri, quem sabe em
toda a metade do estado do Ceará, de Iguatu para cá. Então só foi possível a missão sediar um pastor aqui a partir da existência do primeiro templo. Irmã Luísa Menezes, existe outra família a quem você quer nesse momento agora falar um pouco sobre ela, que foi importante na participação da igreja, na construção da igreja aqui de Juazeiro? Me lembrei também da família da irmã Genilda do Medival, que foi uma família muito importante aqui. A irmã Genilda é filha do irmão Renato Gomes, e inclusive irmã do Toninho Gomes, lá de Tiradentes, e o irmão Renato Gomes foi o primeiro a batizar pessoas aqui no Juazeiro. Irmã Luísa, a gente agradece as suas informações e Deus abençoe. É com você, Expedito. A igreja da 1º de Maio foi levantada à custa de muito sacrifício. A maioria daquelas famílias era muito pobre economicamente. Por essa razão, a irmã Luísa Pedrina crê que o fato de apenas 5 famílias terem construído aquela igreja foi um milagre de Deus. E nós estamos com ela nesse momento, que vai contar para nós as maravilhas que Deus operou por meio daqueles pioneiros. Nós se reunia num prédio dos Bezerra. Um dia nós chegamos, o prédio era dos Bezerra, era alugado. Né? Aí eles aumentaram o preço do prédio. E um dia nós chegamos lá, estava cheio de uma enramada de espinho. Aí eu disse assim, eu toda a vida fui experiente. Eu disse, sabe, meu irmão, estão botando nós para correr daqui. O prédio não é nosso. E aí o negócio dele. Aí os irmãos disseram, irmão, tu é mais veterana? Tu acha que é verdade? Ele disse, é verdade. Eles estão botando nós para correr. Ou então, quero aumentar outra vez. E aí, nossas condições, a fraca demais. Não sai daqui, rapaz. A gente está nós vamos. A gente para cada dia, qualquer um que quiser nós vamos. Eu não vou lá para cá porque ele não tem condição, não. Aí a minha irmã, tu conheceu minha irmã, né? Maria Severo. Sim. Eu só me hospedava lá quando eu ia para Missão Velha, irmã. Pois é. Aí ela disse, eu não tenho condição não, mas é sem condição mesmo. Vamos lá para casa. Não vamos ficar aqui não, que está botando nós para correr. Olha, se eu tenho uma casa grande, vamos para lá. Aí nós fomos. Doutor Américo foi quem disse assim, irmã, quer se juntar nós tudo e vamos construir uma igreja adventista? Aí Maria disse, a minha irmã, ela era adventista de 7 dias, né? Ela disse, se tivesse o terreno, nós começávamos hoje. Aí eu disse, irmã, eu tenho um terreno ali, dá 10 quintais, que é aquilo que hoje é a igreja. Aí ela disse, se quiser nós começamos hoje. Vamos começar com o que Deus der coragem a nós, com nossa coragem, mas dinheiro não tem. Mas aqui, disse, olha, irmão Francisco, ele vai com a carrocinha, ele ganha o dia, tira um pouquinho para o almoço e o outro compra cimento. E nós vamos pro depósito pedir cal, para esse povo dá. E aí com cimento e cal, aí a gente vai pelejando, compra um tijolinho e a gente vai pedir no depósito. E o povo dá, acredita? Que o povo dá. A igreja foi levantada devagarzinho, era luzeira trabalhando lá, era zelar e o povo jogando pedra em cima, quebrar, era coisa, né? O povo ia para a igreja, o povo, a gente, no caminho, o povo falando da gente, dizendo, os bodes. Eu sempre era assim. E para a igreja, eu pus, os bodes, passando os bodes aí. Irmã daí disse, vamos em frente, vamos ver, vamos. O marido estava no alicerce e nós carregando tijolos, encostando por ali e outros pedindo lá para os depósitos.
sei que comecemos, né? Tá aí a igreja hoje, já. Seu esposo, Francisco Soares, trabalhava de carroceiro. Já o irmão Edival Ferreira era sapateiro e João Severo, agricultor. Alguns comiam feijão com farinha para economizar um pouco de dinheiro para doar para a construção da igreja. Um belo exemplo para nós hoje. E quem também esteve na época da construção da igreja foi a irmã Lígia. E quem está com ela agora é a nossa repórter Dayana. Bom dia, Dayana. Bom dia, irmão Expedito. Estamos aqui com a irmã Lígia e ela tem algumas curiosidades para contar para a gente do início da igreja. Irmã, fale um pouco da construção da igreja. Eu me lembro muito bem da irmã Luísa, Américo, e eles dois, né, promoveram um projeto de um chaveiro, né, para vender, assim, para arrecadar fundos para a construção da igreja. Cada um pegou uma quantia, né, desses chaveiros para vender, para arrecadar dinheiro da igreja, né, para a construção da igreja. Todas as pessoas ajudavam. Quem podia ajudar com dinheiro a mais, assim, fora o chaveiro, né, a venda do chaveiro ajudava. Quem não podia, ajudava com mão de obra mesmo. E assim Jesus é abençoando pouco a pouco a sua obra aqui no Cairi, irmão Expedito. Obrigado, irmã Dayana. Daqui a pouco ela volta novamente com mais uma pioneira. Todos os membros da igreja, com pouco ou muito, colaboravam. Logo no início, a maior doação foi a do irmão Expedito Nunes, com 35 mil tijolos e alguns sacos de cimento e areia. A inauguração do tanque batismal aconteceu no dia 22 de novembro de 1981. Na ocasião, foram batizados vários juvenis, entre eles Dorinho dos Santos e Vilani Silva de Oliveira. E quem te levou a Cristo? Quem me levou a Cristo foi uma tia Luzia. Ela é lá da igreja do Tiradentes, é uma das pioneiras da igreja aqui na região. Hoje ela já está com uns 80 anos. Na época eu era muito apegada, eu tinha apenas 11, 12 anos. E eu lembro que ela convidava para ir à igreja, meus pais não aceitavam porque eles eram católicos demais, muito católicos. E eu fui uma das primeiras pessoas da família, depois dos meus tios, eram os primeiros que conheceram a mensagem, se converteram ao adventismo. E um dia minha tia me convidou para visitar a igreja. Na época era um grupinho lá na rua São Pedro. E eu fui com ela, ainda lembro, uma quarta-feira à noite. E eu gostei muito da mensagem, o Espírito Santo começou a me usar, né, para que eu pudesse gostar e atrair meus pais. Depois eu fui um sábado pela manhã, também gostei, lembro das histórias das salinhas, chamou muita atenção, e as mensagens também. E aí quando eu cheguei em casa eu dizia a mamãe e a papai, lá é tão bom, é tão diferente, as mensagens são bem diferentes, os cultos são bem agradáveis e tudo. Era um salãozinho pequeno, poucos irmãos, mas assim, a gente já sentia uma diferença, a presença de Deus. E aí mamãe meio sem querer ir, assim, meio dura ainda, por ser tão católica, até que um dia minha tia convidava, meu tio chamava, assistia, eu dizendo que gostava, fiquei sempre indo para a igreja, até que um dia mamãe resolveu também visitar a igreja, né? Aí ela gostou e continuou frequentando, depois meu pai foi também e gostou. Ele era um pouco mais duro na época, assim eu lembro, mas aos poucos ele foi amolecendo o coração, começou a visitar com mais frequência, até que um dia, a minha família era pequena, só meu pai, minha mãe, eu e um outro irmão. Aí todo mundo se converteu e nós nos batizamos. Eu não lembro o ano, mas já tem 33, já é 34 anos. Meus avós também aceitaram a mensagem. Eu já sou adventista da 3ª geração, minhas filhas já são da 4ª geração, graças a Deus. E assim, muitos anos de felicidade, servindo a esse Deus. A Igreja de Deus entra em uma nova fase em Juazeiro do Norte. A partir de 1986, com a conversão de um grupo de jovens, Cláudia Maria, Cícero Ferreira, Neuma Pereira, Antônio Sobreira, Marcos Firmino, Sebastião Limeira da Silva, Carlos Quirino, saudosa memória, e eu, Expedito Belisário e outros. A igreja tornou-se mais dinâmica
crescendo com muita rapidez. Vamos conversar com uma pessoa muito especial que foi batizada nesta época, Cláudia Pereira. Bom dia, Cláudia. Amiga, como era a igreja na sua época? Quando eu me batizei, a igreja ela era assim, uma igreja que tinha cara de ter terminado de ser construída, né? Tinha muita luta, muita dificuldade. Tinha alguns membros assim, alguns tinham conhecimento, já outros não, mas a gente lutava num só objetivo, num só ideal. E era uma luta muito boa, porque cada um queria a mesma coisa. Era um grupo que trabalhava muito bem. Não era organizado, era só grupo na época quando eu entrei na igreja. Cláudia, como você se sente ao fazer parte dessa história? Eu me sinto muito bem. Graças a Deus o Senhor me colocou no lugar certo. Porque a mesma luta que eu entrei, que tinha o objetivo de alcançar em questão de tanto de estrutura como espiritual, é a luta que ainda hoje a gente tem. Graças a Deus a igreja cresceu, hoje é uma igreja organizada, mas ainda tem a sua dificuldade, mas nós ainda continuamos lutando juntos, com só o objetivo de vencer e de pregar o evangelho para outras pessoas, tornar a igreja também aceitável no nosso bairro, que na minha época não era muito aceitável. Ela sofria muito ataque, jogavam pedra, as crianças perseguiam, jogavam tijolo, não era só pedra pequena não, jogava até mesmo tijolo. Então era uma igreja perseguida, mas hoje ela já é uma igreja bem aceita no bairro, graças a Deus. Aqui a gente está mostrando para você um objetivo muito grande que a gente tinha aqui na igreja 1º de Maio, que era fazer o primeiro andar. Mas, infelizmente, nós não temos condições financeiras. Mas a gente quer dar um melhor conforto às crianças. Então, com o pouco que a gente tem, confiando que Deus ele há de abençoar os irmãos, nós estamos melhorando a estrutura aqui das crianças. Cupinha aqui estava comendo tudo mesmo, comendo telhado, tudo. Então a igreja reuniu e resolveu agora trocar o madeiramento, colocar tudo de ferro, telhas também, tudo. E com muita dificuldade, viu? Que é um conselho aqui para quem vai ouvir essas minhas palavras. Não estamos fazendo porque temos dinheiro, estamos fazendo porque confiamos em Deus. Sabemos que Deus há de nos ajudar e a gente vai avançar até chegar a realizar o nosso sonho, que é construir o primeiro andar, para a honra e glória do Senhor. Falando ainda um pouco sobre a luta do adventismo aqui na região aqui do Cariri, aqui no Juazeiro, tem muitas pessoas para ser lembradas aqui na igreja 1º de Maio, né? Tem a irmã Luzia, que ela foi uma pessoa muito forte aqui na questão da igreja, ela, o esposo, aí teve também Dona Zita, né, a família de Dona Zita, seu Citrônio, o irmão Ludogério, né, quando eu entrei na igreja, a igreja era uma coluna forte, graças ao irmão Ludogério, com todo o seu empenho, com a sua espiritualidade, com a sua devoção, com as suas finanças também, ajudou bastante a igreja. Então quando eu entrei, conheci a igreja, eu já entrei na linha de frente do trabalho, não tive tempo de ficar sentado. A luta era grande e quem ia chegando já tinha que entrar nessa luta. Algumas coisas deram certo, eu me lembro quando foi mudado o piso dessa igreja, a gente era um sonho na nossa vida e a igreja estava toda com piso, quando a gente foi entrar não deu certo, teve que ser arrancado novamente. E aí irmão Ludogério e outras pessoas participaram, teve que comprar um novo piso, foram colocados, a irmã Luzia, como eu já citei o nome dela, o irmão Paulo Feitosa, a irmã Zuíla,
Menina, é uma luta de muita gente, muitas pessoas mesmo participaram dessa luta. Eu acho que até estou desmerecendo citar o nome de uns, porque tem muitos. Tem Vilani também, e a sua família, a irmã Júlia, e as irmãs de Vilani era da minha época também de igreja. Então, meu irmão, só benção, irmão Ludogério. Se o senhor estiver ouvindo aqui essas minhas palavras, eu quero agradecer em nome da Igreja 1º de Maio e dizer que temos muita saudade do senhor e da sua família, toda a sua família. As nossas orações permanecem, oramos constantemente para que as bênçãos de Deus permaneçam aí na sua vida, na sua casa. Segundo o livro de Atos da Igreja 1º de Maio, no dia 30 de fevereiro de 1990 foi presidida a reunião de cerimônia da organização da igreja e ordenação de diáconos e anciãos, pelo pastor e presidente da missão Costa Norte, João Cláudio do Nascimento. Antônio Gonçalves Sobreira foi ordenado como primeiro ancião e Antônio Alves de Freitas, irmão Citônio, e Valdemar José Alvino como anciãos auxiliares. Alexandre Gomes de Freitas foi ordenado como diácono-chefe. A missão enviou Aurélio Rodrigues como novo pastor da igreja, que passou a ser sede do distrito, desmembrando-se de Iguatu. Aurélio Rodrigues foi substituído em 1992 por Marcos Rodrigues, que iniciou uma fase de expansão como nunca antes. Quando o pastor Marcos Rodrigues iniciou seu ministério no Cariri, em julho de 1992, havia apenas uma igreja, a 1º de Maio, em Juazeiro. As igrejas de Crato e Barbalha tinham uma pequena representação de membros e existiam alguns grupos de famílias espalhadas que se reuniam em outras localidades. A Igreja Central de Juazeiro do Norte surgiu em outubro de 1992. As famílias de Manuel Ludogério, Américo Paz, José Maciel, Sérgio Oliveira e mais alguns jovens fervorosos oriundos da Igreja 1º de Maio organizaram-se em um grupo à Rua Clóvis Bevilacqua, 343. A fundação do grupo foi marcada por um evangelismo dirigido pelo pastor Abdoral Sintra. Já em 2 de julho de 1994, foi organizado oficialmente o grupo da Vila Fátima, que ficava na Rua Santa Luzia, 2020. Foi nesse ano que se realizou um evangelismo de Semana Santa com Sérgio Oliveira. As famílias de Neumann Pereira, Roberto Silvânia Rocha, Terezinha Gabriel, Maria Rodrigues e um grupo de fervorosos jovens vindo das igrejas 1º de Maio e Centro fizeram parte desta nova igreja que estava começando. A organização da Igreja da Vila Fátima aconteceu no dia 15 de julho de 2000, em seu próprio templo, sob a coordenação do pastor Ivaí Araújo. E o sonho de Deus para o Cariri ia se realizando a cada momento. Enquanto o povo de Deus ia trabalhando e orando, Jesus ia aumentando o número dos que iam sendo salvos. No bairro Tiradentes, havia muitos adventistas que se congregavam na 1º de Maio. Logo, se organizou um grupo de jovens para também fundar mais uma igreja. Quem conta um pouco dessa história de fé e perseverança é a nossa irmã Luzia Pedrina. Eu disse, Madé, sabe uma coisa? Vou pedir a meu Deus para me dar um terreno para a igreja bem perto dele. Que já estou ficando velho, sabe com cabelo. Vamos orar, hein? Eu disse, vamos, nós olhamos no caminho mesmo, né? Olha, aí saímos, né? Quando nós chegamos por ali assim, tinha vezes lá dessa altura assim, aí eu disse assim, ei, Madé, aqui já fica perto da minha casa.
a igreja ia encostar em minha casa. Mulher que tem é mato, mesmo. A igreja não. Eu disse, mas criatura, tu tem fé em Deus não, a igreja vai ser aqui. Aí, quando eu peguei mexendo assim no mato, tava um toquinho branco pintado do meio para cima de branco, para baixo era a madeira sem ser pintada. Eu disse, é aqui a igreja. Aí eu disse, que conversa é essa, irmão? Eu digo, vai ser aqui. Quem botou esse pau? Eu digo, foi Deus mesmo. Aí ela diz, irmã, tu tá travaliando? Eu digo, tô nada, nunca vou travaliar, nunca. Ela disse, pois, quer dizer, nós não vamos caçar não. Eu digo, não, porque a igreja vai ser aqui. Mulher, vai mandar mais. Eu digo, não adianta, criatura, não adianta, a igreja vai ser aqui. Ei, quem achou terreno? Quem, aonde foi? E sei que os irmãos começaram, a chegaram até nós. Eu disse assim, irmão, eu achei um terreninho ali, e que eu queria que a igreja fosse lá, porque fica perto da minha casa, estou ficando velha. E eles acharam graça, né? Eu disse, sabe uma coisa que a igreja vai ser lá? Aí os irmãos disseram, irmão, pode ser. Deus proverá. Está entregue nas mãos de Deus, a senhora não entregou, eu digo, foi. Nós oremos aí, quartinho que nós oremos. Aí disse, pode ser também. E ficou, né? Ficou, andaram, foi todo mundo. Agora, irmão, vamos. Vai nas madeiras mostrar onde foi onde vocês acharam. Aí vinha, chegando lá, igual aqui eu tô aqui, torninho aí, ó. É aqui que eu achei. E é aqui que vai ser a igreja. Tá aí a igreja. Quem foi que nunca pôde tirar a igreja dali? Ninguém. É a igreja adventista do sétimo dia. Né? Esta é que é uma mulher de fé. Pediu a Jesus uma igreja em seu bairro e bem próximo da sua casa. E Jesus prontamente respondeu à sua oração. E hoje temos uma igreja muito bonita, exatamente aonde a irmã Luzia escolheu. Aliás, aonde Deus escolheu, atendendo ao pedido da irmã Luzia.